Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live semanal aqui no Instagram, né? Hoje nós vamos falar sobre nutrição para hipertrofia, dando sequência aí, essa sequência de lives, né? Dando continuidade a essa sequência de lives que nós estamos fazendo sobre hipertrofia muscular. Então, no último encontro da gente, nós falamos, na verdade, sobre os segredos da hipertrofia, né? Onde eu expliquei para vocês diversos temas que são fundamentais para a hipertrofia muscular. Então, o que é hipertrofia muscular, né? Esse ganho de massa muscular, quais são os tipos de hipertrofia muscular. Nós falamos também sobre os tipos de fibras musculares e qual a importância desse tipo de fibra muscular para o processo de hipertrofia, né? Nós falamos sobre vários outros marcadores também. Falamos sobre fatores genéticos, né? Quais são os fatores que estão relacionados ao ganho de massa muscular. Então, fator genético, fator de idade e gênero, fator também relacionado aos hormônios produzidos por aquela pessoa, o treinamento e o sono. E hoje nós falaremos sobre um dos pilares da hipertrofia muscular, que é a alimentação, que é a nutrição. Então, na live de hoje, nós iremos falar sobre o tema de nutrição para hipertrofia muscular. Perfeito? Para você que não acompanhou a última live, fique muito tranquilo, pois essa live está salva lá, né, a gravação. Então você pode ver logo após terminar essa live aqui, você pode ir lá assistir certinho para entender mais conceitos sobre hipertrofia muscular. E aqui nesse tema de hoje, é importante eu deixar claro para vocês que esta é uma das partes mais importantes para a hipertrofia muscular. A dieta da gente, a nossa alimentação, é o direcionador da hipertrofia muscular. Então, de nada adianta você treinar que nem um doido lá, sem ter a alimentação adequada para a hipertrofia muscular. Então é fundamental que você tenha isso na sua cabeça, porque quando a gente falou lá na última live sobre os pilares para a hipertrofia muscular, a gente falou de 3 grandes pilares que fazem com que a gente ganhe massa muscular: o estímulo, a recuperação e, por fim, a adaptação. Então a adaptação já é a hipertrofia no seu auge, né? Quando você hipertrofiou, significa que você se adaptou. O seu corpo sofreu um estímulo lá no início, no qual ele não estava acostumado a exercer, e a partir desse estímulo ele precisou se recuperar dele. Então, através do sono, através da alimentação. E depois desse processo, o seu corpo se adaptou, ou seja, ele está maior. Aquela fibra muscular que você trabalhou ali de forma intensa no treinamento, você agora recuperou ela e agora está adaptada, está maior, hipertrofiada. Perfeito? Então, a partir disso, pessoal, é que a gente começa a ter um entendimento de qual é a importância da nutrição dentro do processo de hipertrofia muscular. Então, essa nutrição é o que vai ser o responsável pela recuperação do tecido muscular. Então, você pode treinar o que você quiser, sem alimentação não vai acontecer. E alguns pontos que a gente precisa destacar. Quando você treina musculação sem ter uma alimentação adequada, você colhe diversos colaterais disso, né? Então, o primeiro deles é você ter um colateral de não hipertrofiar. Então, vamos supor que você está ali matriculado na academia, está treinando há semanas, há meses fazendo um treinamento de força. O seu treinador falou para você, esse é o treino para hipertrofia. Mas você ainda não vê a hipertrofia acontecendo. Então, isso pode estar relacionado por conta da sua nutrição. Então, talvez você não esteja comendo o suficiente ou não tenha um equilíbrio dessas quantidades de macronutrientes dentro da sua alimentação. E isso faz com que você treine, mas não saia do lugar. Além disso, existem outras pessoas que treinam e até ganham um peso, né? Até sobem de peso. No entanto, quando você faz uma avaliação de composição corporal, ou às vezes nem faz uma avaliação de composição corporal, você olha na cara da pessoa ali e você vê que ela teve um ganho de peso, mas aquele ganho de peso não foi de massa muscular, foi de gordura. Então a pessoa fica mais roliça, a pessoa fica mais retida, então não tem um resultado tão agradável, tão satisfatório assim. Então é importante você ter em mente que a nutrição é o direcionador do seu resultado. Queira você hipertrofia muscular, queira você emagrecimento, sem a nutrição
esses resultados eles não vão ser atingidos. Perfeito? E aí a pessoa que não sabe se alimentar bem está muito bem acompanhada porque está aqui na live agora, né? Então, você que está me assistindo agora, que não está vendo aí o seu amigo que quer ganhar massa muscular aqui na live, você manda já para ele aí, né? Bota aqui nesse aviãozinho e compartilha essa live para ele vir assistir a live com você e entender como ele deve se alimentar para que ele ganhe massa muscular. Né? E é importante dizer que aqui, né, a gente não vai calcular a dieta de ninguém, mas eu vou explicar para vocês, né, quais são os passo a passo, os princípios que eu utilizo para poder calcular um planejamento nutricional de um paciente meu, né? E o que eu entendo como problemas que muitas das vezes o paciente traz a mim, né, ou ainda que outros colegas me trazem ali para poder apresentar, mostrando que existem estes pontinhos aqui que precisam ser ajustados para que essa hipertrofia aconteça de forma satisfatória e de forma qualificada, ou seja, que além dele ganhar um peso, né, além desse paciente ganhar peso, que grande parte desse peso ganho seja de massa muscular. Perfeito? Bom, show de bola. Então tem muitas pessoas aqui participando da live. Vê-se embora então. Primeiramente, nós falamos na última live, falei com vocês que existem alguns problemas que estão relacionados ao processo de hipertrofia, onde o paciente às vezes vai começar um processo de hipertrofia e ele comete esses erros que são muito comuns, né? Então é importante recapitular eles, porque você pode estar cometendo esses erros agora ou conhece alguém que está cometendo esses erros também. E dentro da alimentação a gente vai corrigir também, tá certo? Então o primeiro erro é a pessoa começar a hipertrofia no momento errado. Ou seja, a pessoa quer ganhar massa muscular, mas ela ainda não fez uma avaliação de composição corporal. Quando ela não faz essa avaliação de composição corporal, muitas das vezes ela pode começar um processo de hipertrofia com um percentual de gordura mais elevado. E isso faz com que esta pessoa, durante o processo de hipertrofia, ao invés de ganhar mais massa muscular, ganhe mais gordura durante esse processo. Então é importantíssimo que quando você for começar uma estratégia para hipertrofia, você verifique o seu percentual de gordura. Homens, normalmente eu gosto de um percentual de gordura abaixo de 16% e mulheres abaixo dos 22%. Dessa forma, isso fica mais fácil de qualificar os ganhos durante o processo de hipertrofia. O segundo erro é o erro de fazer o book sujo. A gente vai falar disso mais na frente, né? Então aquela pessoa que ela se preocupa muito com a quantidade de calorias do dia, mas ela não se preocupa com a qualidade dos alimentos consumidos. Então, a gente vai falar um pouco mais disso também mais à frente. O outro ponto é focar demais na proteína, pensar que o excesso de proteínas vai gerar o excesso de massa muscular. E não é relacionado, né? Então não é a forma correta de se fazer. Quanto mais proteínas, não quer dizer que você vai ganhar mais massa muscular. E eu vou te explicar já por que isso. E também o medo de consumir carboidratos. Muitas pessoas chegam durante o processo de hipertrofia com medo, porque viram na internet que o carboidrato engorda e tudo mais, e pensam que se comer muitos carboidratos vão engordar. Por não comerem muitos carboidratos ou ainda não comer a quantidade de carboidratos que está no plano, essa pessoa acaba não hipertrofiando, pelos motivos que eu vou dizer logo mais. Muito bem, já falaram aqui também a importância do consumo de água. Também está aqui como um tema. Importância do consumo de águas também é um erro. De águas é ótimo, né? De água foi um termo que eu coloquei também na última live, tá certo? Então, pessoal, os pilares que a gente precisa ter para hipertrofia, eu já te digo logo de antemão. O que é que a gente pensa de forma primária quando a gente vai fazer uma estratégia para ganho de massa muscular, para hipertrofia muscular? Primeiro ponto é o cálculo de calorias. Então eu expliquei para vocês no último encontro que quando a gente quer ganhar massa muscular, a gente precisa de um superávit energético. O que quer dizer isso? Quero dizer que você só constrói as coisas num ambiente de abundância. Quando você estiver num ambiente de escassez, você começa a quebrar coisas, você começa a utilizar dos seus estoques. Mas se você está em abundância, né, você está começando a estocar coisas. Você tem o suficiente para a construção. Quando a gente fala de hipertrofia muscular, a gente pega um indivíduo de 2.000 calorias, 5.000 calorias também tem, né? Mas o exemplo mais prático é de 2.000 calorias, ou seja, fulano é um rapaz que tem um gasto energético diário de 2.000 calorias. Esse fulano, para ele ganhar massa muscular, ele precisa consumir a mais do que ele gasta. Por quê? Porque esse excesso a gente vai utilizar para a construção do tecido muscular.
Quando eu calculo um superávit energético, a gente considera dois fatores primordiais, que é a taxa metabólica basal, ou seja, o quanto que fulano precisa, o quanto que fulano gasta de energia com ele parado, deitadinho assim, ó, sem se mover. Então fulano tem um gasto energético ali de 1.700 calorias, né? 1.700 calorias por dia, para ele se manter parado, né? Mas, além do gasto energético da taxa metabólica basal, a gente calcula também o fator de atividade física, o gasto energético diário de fulano. O gasto energético diário de fulano que treina ali musculação de forma intensa, é 300 calorias no dia, né? A gente faz ali o cálculo certinho, eu faço o cálculo de acordo com a composição corporal de fulano, né? Com a rotina de fulano é uma pessoa que trabalha andando para cima e para baixo, uma pessoa que trabalha no computador, né? Então, diante desses fatores de atividade física, diante do treinamento que fulano tem de musculação, a duração do treinamento de fulano, né? Quantas vezes fulano treina na semana, a gente tem ali os dados importantes para eu definir, né, e calcular o gasto energético de fulano. E o gasto energético de fulano é 2.000 calorias. Então, para fulano ganhar massa muscular, eu preciso que ele consuma a mais de 2.000 calorias. Então, normalmente, esse superávit energético ele pode chegar de 300, 500 até 1.000 calorias, de acordo com a individualidade e com o cálculo que eu fiz ali de fulano. Para isso, eu faço todo um acompanhamento, né, todo um cálculo para poder estabelecer isso. Mas isso é imprescindível, esse é um princípio para você ganhar massa muscular. Então, dentro da nutrição, é impossível você ganhar massa muscular consumindo menos do que você gasta. Então, se fulano tem um gasto energético de 2.000 calorias, treinando ali todos os dias, se ele consome as mesmas 2.000 calorias, é impossível e muito pouco provável que fulano consiga ganhar massa muscular. Se ele consumir 1.700 calorias, eu tenho uma certeza que fulano vai perder peso. E provavelmente pode perder massa muscular ali também nesse processo. Por quê? Porque se ele consumir abaixo do que ele gasta, ele vai estar em déficit energético. Isso parece simples, mas muitas das pessoas erram isso no processo de hipertrofia muscular. E uma vez eu estava explicando para um paciente, o paciente perguntou assim para mim: Gabi, se eu não fizer nenhum cálculo, como é que eu sei que eu estou em superávit energético? Aí eu falei: seu peso está subindo ou descendo desde o último mês? Ele tá a mesma coisa. Eu falei assim: pô, então depois de um mês, se você fizer a matemática desse mês inteiro, você estava em normo calórico. Nem superávit e nem déficit. Se seu peso ele não se alterou durante o mês inteiro, muito provavelmente você estava consumindo a exata medida de calorias que você gasta. Se seu peso tivesse descido, provavelmente você estava em déficit energético ao longo desse mês. Uns dias a mais, uns dias a menos, mas no somatório final você estava em déficit. E se ao longo deste mês você ganhou peso, você estava em superávit. Isso é fácil. É só você olhar o peso da pessoa. No entanto, lembra que eu falei para vocês? Olha só, o peso, às vezes é um marcador que é infiel. Por quê? Porque a gente precisa olhar também qual é a qualidade desse tecido, né? Então, quando eu falar, fulano ganhou 3 quilos. Eu falo, ganhando 3 quilos de quê? De massa muscular, de gordura. Às vezes o fulano estava passando sede, estava desidratado por muito tempo, bebeu água e reidratou. Às vezes fulano perdeu 3 quilos, mas perdeu 3 quilos de água. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Tá certo? Pois bem, várias pessoas aqui na live, vamos embora. E tem um bônus para você que for ficar na live até o final, né? Daqui pro finalzinho eu vou liberar um bônus para vocês, tá? Então quem comentar aqui embaixo, já vou liberar de agora. Daqui a pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre as proteínas que eu libero. E um ponto importante nesse superávit energético é porque um erro que eu vejo muita gente cometendo é uma pessoa que às vezes veio de um sobrepeso ou de uma obesidade e ela quer estar na estratégia de hipertrofia muscular e aí ela tira da cabeça dela que ela tem que comer muitas calorias. E essa pessoa que foi ex-obesa ou já teve um quadro de sobrepeso é uma pessoa que ela está muito sensível ao ganho de peso, ao reganho de peso. Então, para as pessoas que têm uma facilidade de engordar, é muito minucioso o cálculo que a gente precisa fazer para que essa quantidade de superávit energético não seja tão grande a ponto de fazer com que essa pessoa mais ganhe gordura do que ganhe tecido muscular. Porque existe uma coisa que eu não sei se você sabe, né, mas é bom explicar. Quando você engorda, quando você ganha peso, o corpo da gente ele tem uma quantidade suficiente de adipócitos, né, que são as células de gordura. Então vamos supor que você tem uma célulazinha bonitinha aqui. E aí você vai preenchendo ela com gordura.
né? E aí quando você chega ao topo, aqui já não cabe mais. Então existe uma sinalização para que o corpo comece a proliferar novas células para poder armazenar gordura. Ou seja, você aumenta o número de baldinhos, vamos dizer assim, né? De copinhos que acumulem a sua gordura. Isso durante o processo de engordar, né? O engordar e ganho de gordura mesmo, tá, gente? Não hipertrofia. Então, quando você está ganhando gordura, você vai aumentando o número. Quanto mais cheio fica o baldinho, mais você quer. O corpo começa a proliferar novos baldinhos, e criar novos baldinhos, e criar novos baldinhos, e preenchendo esses baldinhos, e vão preenchendo, e vão preenchendo. Tanto é que você vai vendo que a obesidade ela vai ficando sem fim, tá? Quando a gente emagrece, que é uma coisa que eu não sei se você sabe, quando a gente emagrece, a gente não mata o baldinho, a gente diminui o conteúdo de gordura presente naquele baldinho, naquela célula. Mas a gente não mata essa célula, elas ficam lá vazias. Porém, e é por isso que a gente fala que o processo de reganho de peso ele é muito sensível, porque as pessoas que às vezes fazem um superávit energético depois, seja porque saíram da estratégia de emagrecimento, ou seja porque vai fazer uma estratégia de hipertrofia de forma desmedida, essas células aqui que não morreram, elas estão mais propícias a esse acúmulo de gordura. E elas só estão esperando o momento delas de serem preenchidas novamente. Então é importante você que já deixou de ser obeso, né, que já deixou de ter um sobrepeso, de ter uma obesidade mais severa, é importante que quando você olhe para o lado da hipertrofia, você olhe com um olhar mais sensível para que esse cálculo não bagunce você, porque você é mais propício a acumular mais gordura. Tá certo? Então, leve isso sempre em consideração. Então, vamos lá. Uma das coisas mais importantes, mas não a mais importante durante o processo de hipertrofia, são as proteínas, tá? Então, as proteínas, para você que não sabe, são uma estrutura que nem um colar, né? Composto por várias bolinhas que cada continha daquelas são aminoácidos. E as proteínas e esses aminoácidos, eles participam das nossas estruturas teciduais, como pele, cabelo, unha, do nosso sistema imunológico. Então as proteínas participam de tudo isso e também do nosso tecido muscular, que nós temos grande quantidade de aminoácidos ali presente. Então uma das coisas que as pessoas erram é de não consumir a quantidade adequada de proteínas. E quando eu falo a quantidade adequada de proteínas, eu falo que nem tão pouco e nem tanto. Tá? Quando você come poucas proteínas durante um processo de hipertrofia, você não tem aminoácido suficiente para fazer a regeneração do seu tecido muscular. E lembra lá que eu falei? Você sofreu estímulo, mas durante o processo de recuperação você não entregou a matéria-prima que vai fazer com que o seu corpo hipertrofie, né? Então não vai ter como construir algo se você não dá ali o material, o tijolo, o cimento para que aquilo seja construído, tá certo? Então é fundamental ter uma adequação do consumo de proteínas. Proteínas, para você que não sabe, são carnes vermelhas e brancas. Então prefira sempre carnes brancas, como frango e peixe. E existe carne vermelha, como a carne de boi, por exemplo, que você pode utilizar. Ovos, leite e derivados, como iogurte, como queijos, são muito importantes para o processo de hipertrofia, tá? Nessa live a gente não vai falar sobre suplementação, porque vai ter uma live específica para isso. Vou falar somente com alimentação para você, que é super possível. Inclusive tenho vários pacientes que hipertrofiaram apenas utilizando da alimentação, tá certo? Então quando a gente fala de hipertrofia e fala das proteínas para hipertrofia, tem alguns marcadores que a gente precisa considerar. Quando a gente fala de proteínas, a gente vai falar de quantidade e de qualidade. Então eu já falei para você de quantidade. A quantidade para a hipertrofia é cerca de 1,4 a 2 gramas por quilograma de peso corporal. Ou seja, se uma pessoa tem 100 quilos, ela vai precisar consumir cerca de 140 gramas a 200 gramas de proteínas todos os dias. Isso fracionado ao longo do dia. Tá? E esses 140 gramas a 200 gramas são de proteínas. Quando eu falei de frango, ovo, leite e tudo mais, são fontes proteicas. Ou seja, quando a gente fala de um ovo ele tem mais ou menos 55 gramas, ele vai ter 6 gramas de proteína. Então, desses 6 gramas de proteína que vai perfazer lá os 140 gramas de proteína que o fulano vai precisar consumir no dia dele, tá certo? Então, a gente olha sempre esse cálculo para poder ajustar a quantidade de proteínas por dia. Menos do que isso, você tem uma quantidade insuficiente para poder gerar uma boa recuperação e a hipertrofia muscular. Mais do que isso, não vai fazer com que você hipertrofie mais. Aí você tem alguns problemas, como você gastar mais dinheiro comprando frango, carne, ovos, leites e derivados, como também
de estratégias de hipertrofia, de estratégias hiperproteicas, né, que a gente chama com uma dieta hiperproteica, ela está mais associada num processo de melhorar a definição corporal do que de aumentar a síntese de proteínas. E isso se dá principalmente por causa de um ajuste de calorias, que a gente chama de nitrogenadas, que são as calorias das proteínas, com as calorias não nitrogenadas, que são os carboidratos e as gorduras. Então, para o processo de hipertrofia, é fundamental ter uma adequação também do consumo desses dois fatores. Porque senão, né, você vai acabar gastando mais dinheiro comendo mais proteína e não vai ter hipertrofia muscular. Pontos que são super importantes para você considerar quando você for escolher suas fontes alimentares ali de proteínas. O primeiro ponto é que todas as proteínas elas precisam estar fracionadas ao longo do dia. Nós não temos uma reserva de proteína que está ali esperando o momento de ser utilizada. Todas as proteínas que nós temos no nosso corpo, elas já fazem parte de uma estrutura tecidual, ou do cabelo, da pele, da unha, da musculatura, faz parte desses tecidos. Então, não é que nem a gordura corporal que nós temos uma reserva de gordura corporal. Não é que nem os carboidratos que nós temos uma reserva chamada de glicogênio, que a gente vai falar mais à frente, já pra gente, né? Então, as proteínas não têm essa estocagem. Então, a gente precisa fracionar as proteínas ao longo dos dias, ao longo do dia, para que a gente consiga ter uma boa hipertrofia muscular. E como é que eu vou fracionar essas proteínas? Eu calculo cerca de 0,25 a 0,50 por quilo de peso do paciente. Isso para você não ficar fazendo... Gabriel falou 1,4, depois falou 2,3. Ei, meu nosso Senhor. O importante é que cada refeição ela vai ter cerca de 25 gramas a 50 gramas de proteínas em todas as refeições. Tá? Em todas as refeições você ter cerca de 25, às vezes 20 gramas, dependendo do paciente, a 50 gramas de proteína é o suficiente para que você tenha um bom aproveitamento dessas proteínas. Aproveitamento. Por que eu estou falando aproveitamento? Porque muita gente fala que você consumir mais do que isso, você não absorve. E isso é errado. A gente absorve sim a quantidade absurda de proteína. Só que qual é a grande questão? Você não quer só absorver proteínas. Você quer absorver as proteínas para aumentar a sua síntese proteica. A sua síntese de novas proteínas dentro do seu tecido muscular, a quitina e miosina que falamos da última live. Então, se você aumenta a sua síntese de proteínas, você acaba ganhando mais massa muscular, né? E hipertrofia é isso. Quando a gente fala de absorção, é o quanto que a gente absorve daquele alimento. Então a gente absorve uma quantidade absurda de proteínas, só que nem toda ela vai participar da síntese proteica. Então você absorveu grande parte. Então vamos supor que você fez lá uma refeição estrondosa, com 100 gramas de proteína na sua refeição. Tá, parte daquilo vai ser utilizada para a síntese proteica, a síntese de novas proteínas, e a outra parte ela vai ser desviada para outros caminhos, para outras vias que requer mais. Né? Então todo o excesso que nós consumimos de uma vez só, ele vai ser convertido a outras coisas. Pode ser convertido inclusive a energia. Então ao invés de você usar um carboidrato como fonte de energia, você pode ali utilizar das proteínas, dos aminoácidos como recurso energético. Isso é horrível. Por quê? Porque o aminoácido ele não é feito, vamos dizer assim, ele não é a melhor fonte de energia. Só que se você deu em excesso ali naquele momento, o corpo falou, meu irmão, é isso que a gente tem, tá em excesso, vamos usar, porque a gente não vai desperdiçar nada, vamos jogar aqui, tá, e vamos utilizar aqui, tá certo? Perfeito. Eu vou aproveitar para tirar uma dúvida aqui já do Darlan, que mandou aqui, durante muito tempo de fome, nosso corpo tira os nutrientes da gordura primeiro ou do músculo? Muito importante essa pergunta. Essa pergunta é 10 de 10. Por quê? Porque o nosso corpo, Darlan, ele vai depender, ele vai tirar de tudo. E tudo que ele vai tirar vai depender muito de qual é o indivíduo. Mas quando a gente está em um processo que a gente chama de processo catabólico, ou seja, processo de degradação das nossas estocagens, nosso estoque de carboidratos, de proteínas e de gorduras, ele vai utilizar cada uma dessas fontes de acordo com o período de jejum que você ficou, de acordo com a sua nutrição, de qual a quantidade do jejum, qual é o indivíduo, se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa que tem mais testosterona ou menos testosterona. Mas de qualquer forma, o músculo ele é sim catabolizado durante esse processo de jejum e em menor intensidade a gordura corporal. Então,
quando a gente está num período de jejum, a gente sacrifica muito da massa muscular. Mas o quanto que disso vai ser relevante, Darlan, vai depender do longo prazo. Por quê? Pense comigo, durante o sono, você está em jejum, eu estou em jejum, todos nós estamos em jejum. Então, durante esse período, o nosso corpo também entra num momento catabólico. Ele também degrada um pouco de massa muscular. Ele também utiliza gordura como fonte de energia. Ele também utilizará carboidratos como fonte de energia. Mas o quanto que disso vai ser relevante? O quanto que disso vai ser relevante é pouco. É pouco, porque depende da frequência que você faz, da intensidade que você faz e de quem é você fazendo. Mas sim, durante o processo de jejum, a gente vai degradar a massa muscular e em menor quantidade a gente vai perder essa gordura corporal. Tá certo? Perfeito. Eu já abri aqui, até que tem mais dúvidas aqui. Show. E, Darlan, essa pergunta que você fez foi importante, por quê? Porque um erro muito comum que as pessoas cometem quando a gente fala de proteínas é que às vezes a pessoa ela passa o dia fazendo refeições que às vezes não tem essa fonte de proteína. E lembra, eu falei uma vez com vocês sobre o que a gente chama de balanço nitrogenado positivo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você tem um consumo adequado de proteínas e você fraciona ao longo do dia, você diminui esse catabolismo que a gente está falando aqui do jejum. Mas se você come proteína no café da manhã, aí você passa a manhã inteira sem comer nada. Aí chega no almoço, come um pouquinho de frango. Aí passa a tarde inteira sem comer proteínas. Come ali uma maçã no meio da tarde. E de noite vai chegar lá e vai comer uma pizza. Que nem tem tanta proteína assim, tem mais gordura, mais carboidrato. Pronto. O que aconteceu aí? Você teve alguns períodos no qual você ficou sem oferecer aminoácidos para o seu corpo. E durante esse período, o seu corpo ele entra nesse catabolismo. Ele entra num balanço nitrogenado negativo. Isso faz com que você comece a utilizar dos aminoácidos que estão estocados no seu tecido muscular. Então, a grande importância de você fazer um fracionamento proteico ao longo do dia é justamente você evitar esse catabolismo. Você vai manter sempre o balanço nitrogenado positivo. A taxa de destruição de aminoácidos é menor do que a quantidade que você oferece. Tá? Menor que a síntese de aminoácidos, de proteínas. Isso faz com que você não catabolize, tá bom? Bom. Perfeito. Outra dúvida que foi tirada aqui, ó. Quais as possíveis desvantagens de treinar em jejum? Podem afetar muito o seu desempenho e hipertrofia? Perfeita pergunta. A desvantagem de você treinar em jejum, ela vai depender muito do indivíduo se ele está adaptado ou não. E da modalidade, tá? Então, uma modalidade que a gente chama de mais glicolítica, como a musculação, é uma modalidade que utiliza mais de glicogênio. Então, se você não tiver boas estocagens de glicogênio, você não vai ter um bom desempenho naquele treinamento, tá? Então, como é que você pode ter boas quantidades de glicogênio? Se você adequou o consumo de carboidratos no dia anterior. Aí você pode sim treinar de manhã em jejum, porque no dia anterior, tudo aquilo que você comeu no dia anterior de carboidratos foi utilizado para fazer uma estocagem de carboidrato num tecido muscular chamada de glicogênio. Então você vai utilizar isso no treinamento em jejum, tá? Qual a grande desvantagem de você fazer isso? É que para muitas pessoas, se você for treinar em jejum, o desempenho no treino acaba sendo diminuído. Por quê? Porque não teve nenhum carboidrato antes do treinamento para melhorar o desempenho. Tem pessoas que não são adaptadas de fato ao treinamento em jejum. E muitas das vezes, por ser um treinamento mais volumoso, a pessoa acaba perdendo em desempenho no meio para o final do treinamento. Acaba tendo até uma boa energia ali no início, mas no meio para o final acaba perdendo essa energia. Feito isso, o estímulo que essa pessoa gerou ali em jejum é um estímulo mais baixo. Então, a recuperação que ela for fazer disso e a adaptação final acaba sendo não tão grande assim. Então, é muito melhor que a gente consiga dar uma boa nutrição para essa pessoa, para ela fazer o treino mais intenso que ela conseguir, porque o treino mais intenso que ela conseguir vai gerar o estímulo suficiente para que a adaptação seja também grande o suficiente, né? Então, é fundamental que a gente utilize desse recurso de acordo com o indivíduo. Né? Eu tenho pacientes que treinam em jejum musculação de forma muito tranquila, porque é o único horário que tem, e ganham massa muscular. Porque também tem um outro ponto que a gente falou anteriormente. Você treinar em jejum, você tem um período que é mais catabólico, vamos dizer assim, que é mais intenso no sentido de que você está ali mais degradando proteínas do que construindo proteínas. Se você se alimentasse antes, isso daqui teria um impacto menor. Essa degradação de proteína teria um impacto menor. Mas teve esse impacto.
Mas isso aconteceu aqui, ó, de manhã. E ao longo do dia, como é que foi a sua alimentação? Como é que foi o seu descanso? E como é que está o seu sono? Porque aqui é um episódio isolado, mas o todo aqui é o mais importante. Ali de manhã você estava em jejum e gerou um catabolismozinho. Você gerou ali um baixo, o balanço nitrogenado ficou negativo. Você está ali mais catabolizando, tudo mais. Tá, mas aquilo ali durou 1 horinha. E as outras 23 horas do seu dia, né? O que aconteceu? E aqui também que eu digo que a nutrição ela é mais direcionadora do seu resultado. Treinar, você treina durante 1 hora. Eu treino com o objetivo de ganhar massa muscular. E você se alimenta ao longo do dia com o objetivo de ganhar massa muscular? 1 hora você está focado na massa muscular. E as outras 23 horas você está focado na massa muscular? Esse que é o mais importante. Então, Gabriel, eu treinei de manhã em jejum, que é horrível, é melhor treinar se eu fosse alimentado. Mas você treinou. Agora o resto você dá continuidade assim. Perfeito? Tem diferença treinar pela manhã e pela noite? Tem diferença de acordo com o conforto gástrico. Então tem gente que é horrível para treinar de manhã, porque passa mal se for treinar em jejum, você comeu alguma coisa não consegue treinar. E depende muito do biotipo. Então tem pessoas que têm um biotipo muito bom para treinar no período noturno, tem pessoas que têm um biotipo muito bom para treinar no período de manhã, né? No período matinal. Então é importante, tem pessoas que são com a tendência a treinar no período vespertino, ali no meio da tarde, por exemplo. Então existe uma coisa chamada crononutrição, né, que também trabalha com isso, que é identificar qual é o melhor momento para você realizar uma modalidade esportiva, tá? Mas de qualquer forma, isso vai muito de individualidade, né? Então tem gente que tem mais... E hoje em dia a individualidade ela respeita também a necessidade. Porque se você não tem outro horário para treinar, além do período da manhã, você pode ser a pessoa que treinar melhor no período noturno. Meu amigo, sinto lhe dizer, ou você treina de manhã ou não vai treinar. Então, antes feito que perfeito, tá certo? Tem pessoas que só conseguem treinar 10 horas da noite. Não é o melhor horário para você treinar, porque são pessoas que muito provavelmente dificultam a indução do sono, mas se é o horário que a pessoa tem, então essa é a possibilidade que a gente tem, tá certo? E já vou dizer para vocês aqui agora que você que chegou até aqui na live, que está comigo até agora comigo aqui, vai ganhar um super bônus. Para você ganhar o bônus, para se liberar o bônus, você vai digitar aqui nos comentários, você vai comentar o termo chamado hipertrofia. Comente aqui hipertrofia nos comentários que eu vou te mandar um brinde no seu direct. Vou te mandar um mimo para você sempre assistir as lives aqui com o seu Nutri querido. Então comente aqui hipertrofia nos comentários para você receber isso no direct. E você vai ver no direct depois que acabar a live, porque ainda tem muito ouro aqui dentro, né, da live. Nós vamos falar de carboidratos e de gorduras ainda, tá certo? Então, quando a gente vai falar também de... só para terminar esse pontinho de proteínas, existe uma diferença entre proteínas animal e proteínas de origem vegetal, tá? Então, proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal, elas possuem uma diferença básica, que é no perfil de aminoácidos. Lembra que eu falei para vocês que durante o processo de hipertrofia a gente precisa dos aminoácidos para poder construir nosso tecido muscular? Pois então, nós temos dois tipos de aminoácidos na natureza, né? Aminoácidos que são essenciais e aminoácidos não essenciais, tá? Os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo ele não produz. E por não produzir, a gente precisa consumi-los através da alimentação. Já os aminoácidos não essenciais, o nosso corpo ele consegue sintetizar a partir de outros nutrientes. E dessa forma, a gente não precisa tanto assim consumir eles através da alimentação, vamos dizer assim. Os essenciais, eles participam diretamente do processo de síntese de novas proteínas no nosso corpo. Então eles são fundamentais de a gente ter todos os dias. E qual é essa questão para poder relacionar, né, com a origem vegetal e a origem animal dessas fontes proteicas? É que as fontes proteicas de origem animal, elas são biologicamente de alto valor biológico, né? As proteínas de origem animal, elas têm um alto valor biológico. O que quer dizer? Que elas são completas em aminoácidos e principalmente nos aminoácidos essenciais. Já as proteínas de origem vegetal, como lentilha, grão de bico, o feijão, são fontes proteicas, são fontes de carboidratos, são fontes vegetais que têm proteínas ali, mas elas não vão possuir a completude de aminoácidos essenciais que participam da hipertrofia muscular.
Qual a grande diferença disso? Quer dizer que a proteína de origem animal ela é mais interessante para um processo de hipertrofia. No entanto, pacientes que são vegetarianos ou veganos, que não consomem animais, né, eles podem sim ter um grande grau de hipertrofia muscular, desde que eles variem as fontes de proteína de origem vegetal. Então, por exemplo, normalmente a gente tem uma deficiência de metionina ou de lisina. Então, o arroz com feijão, por exemplo, o aminoácido que falta no arroz está no feijão. E o aminoácido que está no feijão falta no arroz. Olha só. E aí você tem a completude ali de aminoácidos. E isso faz com que a natureza seja bonita demais. Entendeu? Então, se você for vegetariano ou vegano, você consegue hipertrofiar porque você faz essa junção de fontes proteicas, né, dentro da sua alimentação rotineiramente. Já as pessoas que consomem as proteínas de origem animal, elas não precisam ter essas mudanças, assim, né, essas uniões, esses conjuntos, né, de fontes proteicas, porque eles já estão ali completos, mas dentro de uma boa dieta, a gente considera todas essas fontes proteicas. Considera todas as fontes proteicas de origem animal e de origem vegetal para fazer esse cálculo final. Perfeito? Agora vamos falar daquele alimento, aquele menininho, aquele ingrediente que é muito mal falado, que as pessoas têm medo de utilizar, que quando você passa no corredor do mercado, você já fica se tremendo para poder não pegar ele, que são os carboidratos. Então você que está aqui agora, muito provavelmente você já teve medo de consumir carboidratos. No entanto, você precisa entender o grau de importância dos carboidratos para a nossa saúde e principalmente para você que quer ganhar massa muscular. Lembra que eu falei com vocês anteriormente sobre uma capacidade anticatabólica, né? Ou seja, a capacidade que nós temos de não degradar o nosso tecido muscular para quebrar aqueles aminoácidos e usar como fonte de energia? O carboidrato é o melhor anticatabólico para a gente. Se você consome uma quantidade adequada de carboidratos todos os dias, ali é a primeira sinalização que o seu corpo ele não precisa tirar a energia dos aminoácidos no tecido muscular. Então, muitas das vezes a pessoa perde muita massa muscular durante uma estratégia nutricional porque ela definha muito a partir da falta de carboidrato. Então, ela começa a depletar os estoques de energia dela, né, de carboidrato, e isso faz com que ela diminua a intensidade do treinamento, a musculatura ela vai ficando mais fraca e a musculatura vai ficando mais flácida. Por quê? Porque dentro do tecido muscular nós temos uma estocagem desse carboidrato que a gente chama de glicogênio muscular, tá certo? E dentro do que a gente fala de nutrição, o glicogênio muscular ele é fundamental para o seu desempenho e ele que dá o preenchimento da sua musculatura. Então você já viu alguém que está com uma dieta low carb? A primeira coisa que faz, a pessoa começa a definhar, o rosto dela começa a sumir, a musculatura dela começa a ficar mais flácida, né? São pessoas ali que você vai vendo que ela vai definhando. Por quê? Porque não tem os carboidratos adequados ali para a pessoa, tá certo? Então é fundamental você adequar esse consumo. Normalmente, para quem quer ganhar massa muscular, a quantidade de carboidratos que a gente precisa no nosso dia é cerca de 50%, 40% a 50% do nosso consumo energético total. Ou seja, se o cara tem 2.000 na dieta, 2.000 calorias na dieta dele, mais ou menos 1.000 calorias, né, são de carboidratos. Para quê? Para fornecer energia suficiente para ele se manter em pé, os órgãos vitais a milhão e dar energia para também dar conta do treinamento dele. Se eu não dou uma quantidade de carboidrato suficiente para ele, você começa a perder qualidade de pele, de cabelo, de unha, de massa muscular, você vai ficando flácida. Por quê? Porque a quantidade de energia que eu estou entregando para o seu corpo ele prioriza órgãos vitais. Pele, cabelo, unha e musculatura não são órgãos vitais. Não é um coração, não é um pulmão, não é um cérebro. Então, ele não prioriza esses outros tecidos. É por isso que a pessoa vai ficando flácida, por isso que o cabelo vai ficando quebradiço. Por isso que a pele vai ficando ressecada, porque não teve essa adequação desse consumo. Para além disso, quando a gente fala de hipertrofia, a gente fala de um ciclo que a gente falou anteriormente, de ter estímulo para recuperar e adaptar. Então, se esse estímulo aqui, você não tem muita energia para poder aumentar esse estímulo, para ter um treino bom, para que a carga desse treinamento de musculação suba, então você também não vai hipertrofiar. Então, o que vai dar energia no seu treino são os carboidratos. Então, você vai definhar, né? O segundo ponto, outro ponto, né? Não é mais segundo, são vários pontos. Um outro ponto, quando a gente fala de hidratação do tecido muscular,
A gente está falando que cada vez que a gente sintetiza 1 grama de glicogênio, ou seja, que a gente estoca esse 1 grama de carboidrato no nosso tecido muscular, a gente carrega, né, juntamente com isso, 3 gramas de água. Então, eu vejo muitas das pessoas, quando fazem uma dieta de low carb, por exemplo, ela fala, fulano perdeu 5 quilos em 15 dias. Aí eu falo, é água. Por quê? Porque nosso tecido, nossa gordura, ela não perde assim facilmente. Mas quando você depleta o glicogênio, né, você diminui a estocagem de glicogênio dentro do tecido muscular, você acaba tirando essa água dali de dentro. E é por isso que a musculatura fica flácida. E é por isso que você perdeu vários quilos. E não foi de gordura, foi de água. O bom é que se você reidratar, parte disso volta, né? Parte. Mas aí você já chorou um pouquinho, né? E quando a gente fala de carboidrato, a gente está falando de fontes de carboidrato de qualidade também. Então, quando a gente falou lá das proteínas, tem qualidade das proteínas de origem animal, proteínas que tenham aminoácidos essenciais na sua composição. Quando a gente fala de carboidratos, nós estamos falando de carboidratos que são mais complexos. Esses vão ser sensacionais para a sua vida. Então, nós temos ali batata doce, raízes, né? Batata doce, aipim, inhame. Nós temos o arroz e o feijão. Nós temos cereais, né? Nós temos aveia, que também é um excelente alimento para você ter na sua dieta. Nós temos as frutas para você ter na sua dieta, são excelentes fontes de carboidrato. E quando a gente está falando dessas fontes, nós estamos falando de fontes que são qualificadas, ou seja, normalmente elas têm maior percentual de fibras. Essas fibras, elas vão ter 2 funções muito boas que você vai entender a importância. A primeira é lentificar o processo de digestão destes carboidratos. Isso vai fazer com que a liberação de glicemia, de glicose na sua corrente sanguínea seja mais devagar. Por ser mais devagar, você não vai gerar picos de insulina, por exemplo. Você não vai gerar você não vai dar aquela carga enorme de energia, de rápida absorção, você dá um picozão e depois só um picozão de insulina para poder descer aquilo dali. Porque esses picos de insulina, quando eles vão acontecendo de forma muito crônica, você acaba tendo um acúmulo de gordura maior, a sinalização também para acúmulo de gordura. Então, quando você tem um carboidrato que tem boas fibras, um carboidrato mais complexo, você tem uma liberação mais gradual dessa glicose. Isso faz com que você tenha um melhor aproveitamento dessa glicose. E isso faz também com que você se sinta melhor no dia a dia, né? Você não sente um pico de euforia e depois uma prostração, vontade de dormir e tudo mais. Não, você não sente isso. Então, carboidratos complexos, ricos em fibras, eles têm esse benefício, principalmente para aquelas pessoas que têm um quadro de resistência à insulina, né? Principalmente para as pessoas que têm um quadro de pré-diabetes, principalmente aquela pessoa que tem obesidade, que tem sobrepeso, que tem uma dificuldade de emagrecer. Então, eu estou falando de hipertrofia, mas quando a gente fala de qualidade nutricional, a gente está falando de benefício para todo mundo, tá? Para todos esses grupos, porque você está otimizando o seu físico. E além disso, essa quantidade de fibras que você consome melhora a sua microbiota. E quando você tem uma boa microbiota, quando você tem um ritmo intestinal, uma saúde intestinal 10 de 10, você também tem um melhor aproveitamento dos nutrientes que você está consumindo. Então você utiliza melhor, você absorve melhor de nutrientes e utiliza melhor desses nutrientes também. Então isso é fundamental durante um processo de hipertrofia, que você olhe a qualidade daquilo que você consome. Então, quando eu falo de hipertrofia muscular, eu vejo muita gente falar, não, eu tenho hipertrofia muscular, eu vou bagaçar uma Nutella, eu vou comer aqui um docinho, é brigadeiro para poder ganhar o peso, é um açúcar, é um carboidrato refinado, é bolo, né, para poder ganhar a massa muscular. Você está adequando a quantidade de calorias, a quantidade de carboidratos, mas essa qualidade de carboidratos, ela também vai interferir na qualidade do seu físico. Quanto mais qualificada for a sua alimentação, mais qualificado serão os seus resultados. Quanto melhor as escolhas, né, escolhas mais saudáveis, mais saudável vai ser o físico no final, tá certo? Então bate lá naquele erro que eu falei anteriormente. Quando você bate lá um booking sujo, né? Você come tudo, não cai tranqueira, e come fritura, e come bolo e doce e tudo mais, porque é importante bater as calorias. No final, quando você faz uma avaliação lá no consultório, vai vendo lá, olha aqui esse acúmulo de gordura, o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi isso. Exagerou na quantidade de comidas que são não qualificadas. É fundamental olhar a qualidade destes carboidratos, tá certo?
Um ponto muito importante aqui, que até o Matheus mandou uma mensagem aqui perguntando de treinar em jejum no dia seguinte, e eu falei que o mais importante é o quê? Ter uma boa reserva de glicogênio. E aqui eu falo para vocês da alimentação pré e pós-treino, né? O que acontece? A refeição pré-treino, ela acontece a partir do pós-treino do dia anterior. Peguei você aqui agora. Vou explicar. Quando eu acabei de treinar meio-dia hoje, vamos supor. Se eu acabei de treinar meio-dia hoje, tudo que eu comer depois desse treino, ele vai participar da recuperação do meu treino que eu fiz meio-dia. Tudo. O meu almoço, o lanche da tarde, o jantar, a ceia, tudo vai participar da recuperação do meu treino que eu fiz meio-dia. Tudo que vai participar. E para além disso, tudo que eu comi depois desse treino até o outro treino serve como pré-treino. Pois é. Tudo que eu comi. Porque, olhe para mim, quando eu falo, o alimento ele não fala assim, hoje nós vamos só pro peito, hoje nós vamos aqui agora só participar da recuperação. Não vai dizer. Tudo que você comeu depois do seu treinamento melhora a recuperação daquela musculatura. E o excedente você vai estocar na forma de glicogênio, na forma de gordura, vai participar de outras coisas no seu corpo. E isso vai participar também da produção de energia do seu treino que vai vir. Então, se você treina de manhã em jejum, qual a grande importância que você tem que ter? É de comer carboidratos no dia anterior. Mas, Gabriel, carboidrato engorda, porque comer carboidrato de noite engorda. O carboidrato ele não fica até 18, a gente entra no músculo. A partir disso, a gente vira gordura. Não existe. Tudo que você precisa vai estar dentro da musculatura ali como glicogênio. Então você precisa comer carboidratos de noite, já que o seu treino acontece de manhã cedo. Gabi, meu treino acontece meio-dia. Pronto. O que você comeu de noite, o que você comeu de manhã, vai participar da produção de energia do seu treino de meio-dia. Gabi, eu vou treinar às 5 da manhã e vou em jejum. O que você comeu na ceia, no jantar, no lanche da tarde, do dia anterior, vai participar desse treino. Então é fundamental adequar o consumo desses carboidratos. E aí nós temos outro tipo de carboidrato que também é massa para a gente poder falar, porque a gente falou do carboidrato complexo. Mas também temos carboidratos mais simples, que tem uma digestão mais simples. Aí sim faz sentido. Então, às vezes, você tem um paciente ali, né? Às vezes eu atendo alguém que de manhã não consegue treinar em jejum, porque sente a energia baixando e tudo mais. Então, para essas pessoas, eu não vou chegar ali e oferecer para ela um carboidrato complexo. Não vou falar assim, você acorda de manhã cedo e bagaça lá 300 gramas de batata doce. Não. Eu vou dar para ela carboidratos que tenham uma digestão mais facilitada e que sejam de rápida absorção, para poder melhorar a energia dela naquele momento. Então eu vou dar carboidratos ali, por exemplo, como uma torrada, então um pão normal, torrado, porque esse processo de dextrinização que a gente chama, né? Quando a gente torra um pão, você melhora a digestão daquele pão. Então pode ser um pão torrado, pode ser uma fruta, pode ser uma banana, uma manga, né? Pode ser alimentos que são fáceis de ser digeridos para poder dar energia rápida para aquela pessoa, tá? E, obviamente, a quantidade depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão ter que comer absurdos, né? Uma quantidade maior, vão permitir comer uma quantidade maior. E tem pessoas que, por estar numa estratégia de emagrecimento, não vão poder comer tanto assim. Tá certo? Pois é. Então tem que ser fitinho. Glúten é um vilão ou não? Glúten não é vilão. Glúten é uma proteína aí, ó, muito interessante. Tem pessoas que têm sensibilidade ao glúten e não podem consumi-los em quantidade grande. Tem pessoas que são celíacos, que têm alergia ao glúten. E aqui vai uma diferença muito importante. Quando a gente fala de um celíaco e de um intolerante à lactose, nós estamos falando de duas pessoas diferentes, tá? A pessoa que tem intolerância à lactose, ela não produz uma enzima que digere a lactose, né? Então ela não produz a lactase, que é a enzima que digere a lactose. E essa pessoa, às vezes, ela come e ela pode ter uma reação que é tipo uma diarreia, uma distensão abdominal, né? Um enjoo, tranquilo entre aspas, né? Depende de citar. Pode te dar uma diarreia, um caruara no meio da rua. Mas a pessoa que tem uma doença celíaca,
ela tem uma alergia. A gente já mexe aqui agora com o sistema imunológico. A gente não está falando de você não produzir uma enzima que digere o glúten. A gente está falando de uma pessoa que, ao consumir o glúten, ela pode ter um problema que gera o óbito, tá? Então é importante a gente enfatizar isso. Pessoas que querem tirar o glúten assim do nada, tiram mais porque estão aí vendo algumas coisinhas na internet sem noção e tudo mais. Então não faz sentido. Pacientes que têm doença celíaca ou que têm uma sensibilidade ao glúten, fazem sentido retirar. Mas para todo mundo, porque é mais saudável, não. Retirar o glúten não é mais saudável. Tá certo? Perfeito. Show de bola. E agora, galera, vamos falar sobre as gorduras, né? Então, aqui não é tão odiada quanto os carboidratos, mas também tem gente que tem um medinho aí de comer algumas gorduras, né? Então, durante o processo de hipertrofia, acabam focando ou só nas proteínas ou só nos carboidratos. E isso é um erro. Então, você que está buscando hipertrofia, focar só em proteína ou focar só em carboidrato é um erro, porque as gorduras, elas também têm um papel fundamental durante o seu processo de hipertrofia. Então, a síntese de testosterona, por exemplo, de hormônios androgênicos e hormônios de esteroides, elas participam a partir da produção de colesterol. Então, você que não come muita gordura, você também não tem uma boa síntese de colesterol, tá? Então, é fundamental você também ter uma adequação do consumo de gorduras. Claro que essas, você não precisa consumir 50% do seu dia, né? 50% do valor de gasto energético, como eu falei anteriormente, dos carboidratos. Mas as gorduras, você precisa de mais ou menos 25%, 30% do total de calorias diárias, né, para esse macronutriente, né? Porque esse macronutriente, ele participa de estruturas, formação de estruturas, da sinalização celular, da síntese de hormônios. Então, ela é fundamental dentro de um processo de hipertrofia muscular. Muitas vezes as pessoas têm um consumo muito baixo de gordura e isso começa a prejudicar a sua produção hormonal. E isso começa a prejudicar os seus processos de sinalização. E ela começa a não ter tantos resultados assim por não consumir muito desse nutriente, tá certo? Então é importante a gente conseguir também ter o consumo de gorduras adequados. Mas qual é a gordura, né? Que é essa a grande pergunta. Pô, Gabriel, você falou de quantidade de carboidratos, quantidade de proteínas, mas também falou de qualidade desses macronutrientes. E qual é a qualidade das gorduras? Então, quando eu falo para você consumir mais gorduras no seu dia a dia, eu não estou falando para você comer uma batata frita. Não estou falando para você comer coxinha, não estou falando para você comer um dendê, um acarajézinho, você que é daqui de Salvador. Não estou falando isso. Eu estou falando para você ter uma boa quantidade de gorduras de qualidade boa também. Quais são as gorduras de boa qualidade? São as gorduras que a gente chama de insaturadas. Então, se eu for fazer uma divisão clara para vocês, tem gorduras saturadas e insaturadas. As saturadas, elas estão mais relacionadas com o aumento do risco de doenças cardiometabólicas, cardiovasculares. Então, aparecimento de hipertensão arterial, de obesidade, né, hipercolesterolemia. Então, são todos problemas ocasionados muitas das vezes por N fatores. Um deles, o consumo exacerbado de gorduras saturadas, tá certo? Então, gorduras saturadas nós temos ali a gordura presente na carne vermelha, nós temos gordura que está presente nas frituras, gordura da manteiga ali, né? Nós temos também uma quantidade grande. O óleo de coco, você aí que veio da live da blogueira, que toma óleo de coco e tudo mais, e agora caiu de paraquedas aqui, acabou de ouvir que o óleo de coco tem uma gordura ruim, né? Para a sua saúde. Obviamente, né? Tudo comedido, dá para ser calculado. Então, todos os meus pacientes aqui, eu consigo botar uma quantidade de gorduras saturadas toleráveis para que não gere um problema para essa pessoa. Então, ali, tem um ovinho feito na manteiga, é diferenciado, né? Então, ter esses alimentos também traz uma paz de espírito, uma alegria e tudo mais. Porém, o consumo exacerbado de gorduras saturadas não é bom, não é positivo para o seu processo de hipertrofia, tá certo? E de saúde. Quais são as gorduras boas, então? São gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas, você vai achar ali, por exemplo, no azeite de oliva, né? Você vai achar ali nos óleos vegetais, de uma forma geral. Você vai achar nas oleaginosas, então no amendoim, castanha do Pará, castanha do caju, na amêndoa, nas nozes, né? Na macadâmia, você aí que é sofisticado, que gosta das coisas novas,
tudo mais, a macadâmia. É aí que você vai achar essas gorduras boas, tá certo? Então é fundamental você ter esses alimentos. Eu vi aqui agora que também falou aqui, ó, o açaí tá liberado. O açaí é um fruto que tem uma quantidade boa também de gorduras boas, então é excelente, né? Além de alguns carboidratos, ele também é uma boa fonte de gordura. E isso é muito interessante para o processo de hipertrofia. No entanto, calma lá você, para não sair bagaçando aquele açaizinho de tigela lá que você viu, que é cheio de xarope de glicose, de xarope de guaraná e tudo mais. Não é esse açaí que eu tô falando, tô falando açaí fruto. O açaí que estão dizendo aqui é o açaí do Pará, o legítimo, o original, aquele ali robusto, entendeu? Raiz, não é com açuquinha, e aí você vai e mete um bocado de jujuba em cima, e bota leite em pó, e aí bota paçoca, sem julgamentos. Mas você bota tudo isso, né? Pois bem, então, ter boas fontes de gorduras no seu dia a dia. Então, falei do açaí, o abacate também é um outro fruto muito interessante, rico em gorduras boas, né? Então, rico em beta-citosterol, que também participa da melhora da qualidade do sono. Então, qualidade demais. Então, para você que está me vendo aqui agora, então você já fez a recapitulação de tudo, né? Recapitulando todos os cenários que a gente falou anteriormente. Então, a gente falou de você ter boas calorias. No entanto, se você exceder muitas calorias para o seu gasto energético, isso pode ser convertido a gordura. Isso não vai ser positivo, então tem que ter a medida certa. Proteínas vai ser importante de você ter, no entanto, nem muito, nem tão pouco, né? Pouco não vai ter uma boa hipertrofia muscular porque é insuficiente para a construção de tecido e para a síntese de novas proteínas. A mais não vai gerar mais hipertrofia muscular. Carboidratos, a gente está falando ali de carboidratos de qualidade também, então usar de carboidratos ricos em fibras, por exemplo, né? Quando eu estou falando para vocês das proteínas, para fazer para você que chegou aqui agora e não sabe ainda quais são as proteínas, botei para vocês aqui carne branca, carne vermelha, então peixe e frango, carne vermelha é carne de boi, né? Carboidratos ricos em fibras, arroz, feijão. O arroz, quando você for consumir, arroz 7 grãos, né? Que ele tem bastante fibra ali, muito melhor do que o integral, muito melhor que o arroz branco, demora um pouco mais de cozinhar, mas é top. Arroz, feijão, grão de bico são fontes excelentes de carboidrato, raízes de uma forma geral também, então inhame, aipim, batata doce, cereais, né? Então como por exemplo a aveia, frutas, sempre tenha frutas no seu dia a dia, tá? Para poder você ter também uma boa função intestinal, né? Uma boa saúde intestinal, tá? Você que chegou até aqui agora, que tá vendo essa recapitulação, tá vendo tudo isso daqui do ouro, fica até o finalzinho que tem um bônus que eu falei lá no início, que você que não pegou ainda, vai pegar daqui a pouco. Se você que está assistindo agora, já compartilha com quem está buscando hipertrofia, para também vir aqui ver o finalzinho da live. Para você que quer ganhar massa muscular, carboidratos, proteínas, calorias, e agora a gente está falando aqui também das gorduras. As gorduras participam da síntese de hormônios, participam do transporte, participam da nossa membrana celular, melhorando a sinalização celular. Então é fundamental você também ter um bom consumo de gorduras boas. Quando eu falo gorduras boas, não estou falando de fritura, não estou falando de salsicha, não estou falando de calabresa, não estou falando de gordura da carne vermelha, não estou falando de bolo, de manteiga, estou falando você de azeite de oliva, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, amendoim, açaí, sem adição de xarope, estou falando do abacate. Então fontes que são importantes para que você construa bem a sua massa muscular com qualidade, tá certo? E dentro do processo de hipertrofia, minha galera, falei esses dias, quando a gente fala de hipertrofia, é fundamental você ter em mente que a estratégia nutricional para hipertrofia muscular é que nem receita de bolo. Por que receita de bolo? Porque tem um número de ingredientes adequados. Se você excedeu em algum ingrediente numa receita de bolo, não vai ficar igual a receita. E talvez não fique bolo, não é não? Você botou ali farinha a mais, não vai virar bolo. Botou muito ovo, não vai virar bolo, vai virar outra coisa, vai virar uma outra receita. Não vai ficar tão agradável. Então, tem uma lista de ingredientes com quantidades específicas a serem seguidas. E essa quantidade precisa ser respeitada para que o resultado aconteça. Dentro da receita, assim como na estratégia nutricional para hipertrofia, nós temos um passo a passo. Então, se você
pega a assadeira sem nenhum ingrediente e já joga no forno previamente aquecido, não vai ter bolo. Tem que seguir a ordem dos ingredientes. Se você for bater um negócio antes, depois, não vai ter o negócio. Não vai ter bolo. Vai cagar o bolo. Vai dar errado o bolo. Então tem uma ordem a ser seguida das coisas. Tem quantidade, uma ordem a ser seguida e tem um tempo. E aqui é onde muitos falham. Tempo. Se eu digo para você, né, que está aqui me assistindo, eu digo para você, Sara chega para mim e fala: eu quero fazer um bolo de chocolate. Aí eu vou falar para Sara, o bolo de chocolate fica pronto em 50 minutos. Seguindo essa receita, 50 minutos. Se ela chegar fazendo a receita dela, do jeito que eu falei, e parar a receita no minuto 30. Minuto 30 ela parou, me ligou e falou: Gabriel, parei. Não parei a receita aqui. Aí eu vou perguntar: você viu o bolo? Ela: não vi. Por quê? Porque o bolo não está feito. O bolo ele só vai estar pronto no final, depois de seguir tudo. Se Sara chega antes do minuto 30, o bolo é de chocolate, e chega para mim e fala assim: Gabriel, eu vou fazer o seu bolo de chocolate, mas não tem cacau aqui em casa, nem Nescau, nem achocolatado, não tem nem alfarroba, não tem nada. E aí? Aí eu vou falar: você vai fazer tudo menos um bolo de chocolate. Vai fazer um bolo de ovo, aquele bolo tradicional, fã. Se você tiver outros ingredientes aí, você vai fazer um bolo de cenoura, sei lá. Mas não vai ser bolo de chocolate. Para o bolo de chocolate acontecer, você precisa dos ingredientes para um bolo de chocolate. E aí tem que ter o achocolatado, vai ter que ter o cacau, vai ter que ter um alfarroba, vai ter que ter um desses que eu falei para você. Bolo de chocolate não vai ser feito com cenoura e sem o cacau. Vai ser um outro bolo se você fizer isso. Tem que ter os ingredientes. Além dos ingredientes, tem que ter a quantidade certa dos ingredientes. Se ela perdeu a mão lá no cacau, vai ficar um bolo meio estranho, mas vai ficar um bolo muito bom. Se ela errar nas etapas, talvez também o bolo não saia como um bolo. E se ela não der tempo para que a receita funcione, também não vai ter resultado. O final não vai ser aquilo que a gente planejou. Então, uma estratégia nutricional, ela tem a quantidade correta de calorias, de proteínas, de carboidratos, de gorduras, de vitaminas e minerais, de água. Ela tem etapas a serem seguidas. Então, você tem ali as refeições sendo feitas numa ordem específica. Você tem o treinamento acontecendo todos os dias, né? Então, você tem ali o sono acontecendo todos os dias de boa qualidade, etapa a etapa. Estímulo, recuperação, adaptação. Estímulo, recuperação, adaptação. Estímulo, recuperação, adaptação. Feito isso durante meses, durante semanas, ela vai vendo que o bolo de chocolate está se fazendo. Ela está vendo ali que a hipertrofia está acontecendo. Dei um prazo, quanto é? 35 dias, 45 dias? Em 15 dias... você vai ver o rascunho da hipertrofia. Assim como você vai ver o rascunho do bolo, mas não vai ver a hipertrofia. A hipertrofia vai acontecer nessa data. A partir daqui, pau, a gente vai ver isso. Então, tudo na nutrição, a gente precisa desses fatores. Os ingredientes, o tempo, o processo a ser feito e o tempo de espera para cada resultado. Se você tiver muita pressa, talvez seu bolo que você queira vai ser solado, né? Então, se você não tiver os ingredientes, talvez não saia o bolo de chocolate. Então, é muito importante que você tenha tudo isso na sua cabeça já muito bem organizado. E o meu papel é esse. O meu papel é organizar toda a estratégia nutricional do paciente, para que ele não tenha que pensar muito nesses ingredientes. Para que ele não tenha que pensar qual é a quantidade de calorias, quantidade de carboidrato, de gordura, de proteína. Meu papel é tirar isso da sua cabeça, tirar essa preocupação de você. É todo mês avaliar como é que está sendo a sua evolução, sua composição corporal, e a partir disso, minha estratégia nutricional ser ajustada para te entregar o melhor resultado. Então, cada vez que a gente avalia, eu vejo, olha, mudou isso, então a gente pode fazer isso aqui no plano, mete pau. E toda semana, todo dia, na verdade, eu tô ali online com o meu paciente. Teve dificuldade e mandou. E periodicamente, cada 15 dias, tem um check-in.
Então, cada 15 dias, minha assessora manda a mensagem lá, o check-in para os pacientes, para que eu consiga ver como é que foi a semana, ver se teve dificuldade, ver quais são as dificuldades que você teve, para que eu consiga ajustar a dieta antes que você vá no meu consultório. Teve essa dificuldade? Então, toma esse material. Teve isso aqui? Não está conseguindo consumir isso aqui? Faça dessa forma então, que aí melhora. E ajuste constante durante todo o processo. Então, o papel é exatamente esse. Você não quer o bolo de chocolate? Eu vou te mostrar os ingredientes, passo a passo. E no final do tempo combinado, eu vou te entregar o resultado. Né? Para que você, né, esteja lá com mais massa muscular, esteja lá mais hipertrofiado, né? E esse é a grande magia da nutrição, né? Perfeito. Show. Se você chegou aqui até agora e você ainda não comentou hipertrofia nessa live, comente aqui embaixo hipertrofia, que eu vou te mandar um bônus lá no seu direct, tá? Pode mandar aí que vai ser automático lá para você no direct. Você que ficou comigo aqui nessa live na terça-feira, você podia muito bem estar comendo uma besteirinha, mas não, você está aqui comendo não, né? Consumindo um conteúdo de qualidade. Você está aqui assistindo um conteúdo de qualidade, participando dessa live enriquecedora e hipertrófica. É isso aí. Boa, show de bola aqui, perguntando aqui sobre as perguntas de vocês aqui agora. Carla, quero sempre acompanhar a sua live. Venha-se embora, Carla. Acompanhe aí toda terça-feira. Estou fazendo. Compartilhe com os amigos, com as pessoas que não conseguem ganhar massa muscular. Se você não viu, Carla, ainda a última live, eu explico quais são os segredos da hipertrofia, o que está por detrás da hipertrofia, como é que faz a hipertrofia. Hoje eu falei só sobre nutrição. Vai ter ainda uma live sobre treino e outra live sobre suplementação. Me acompanhe nas próximas terças-feiras, tá? Representou o Paraí, Pai d'Água. Pai d'Égua. Muito boa. Paraí sempre ao vivo aqui. Muito bom. Tenho dificuldade para ganhar massa muscular. Perco fácil. Durante esse processo de ser fácil de perder, né? Então, se você também tiver sua dúvida, por favor, né? Coloque aqui embaixo também, ou nos comentários, ou no balãozinho que tem aqui, tá? A pessoa que tem uma dificuldade para ganho de massa muscular e tem uma facilidade para perder peso, ela tem um dos 3 problemas principais, tá certo? Um dos problemas para essa pessoa que tem dificuldade de ganho e facilidade de perda, que muitas das vezes isso pode acontecer por um fator genético, né? É uma pessoa que ela tem mais dificuldade de fato de ganhar massa muscular, de ganhar peso natural. A gente tem 3 pilares que a gente vai trabalhar. Primeiro é o estímulo, o treinamento. Então, se o seu treino ele não tiver voltado para a hipertrofia muscular e ele não estiver progredindo, ou seja, se no treino do mês passado você não tiver pego com uma carga menor do que a que você pega hoje, é muito difícil que você tenha a manutenção da massa muscular. Então o seu treino ele precisa estar o tempo inteiro com uma boa intensidade. E intensidade na musculação se chama carga. Então dentro da musculação, intensidade é carga. Tem 3 formas, né? Isso mais à frente o treinador consegue conversar também com você, mas estão 3 formas dentro da fisiologia que a gente tem para poder progredir carga. Existe a forma mais comum, que é você aumentar 1 kg, né? Então você está ali no agachamento livre, você faz com 10. Se você aumentar 1 kg de cada lado, você está fazendo agora com, né, 22 quilos ali. Então você aumentou a carga do seu treino e fez o mesmo número de repetições que você fazia anteriormente. Uma outra forma é de você aumentar um número de repetições com a mesma carga. Então você está aumentando o trabalho que você está fazendo no seu treinamento. E a terceira forma é de você aumentar uma série a mais do seu treinamento. Então se você faz 3 séries de 10 com aquela carga, se você fizer 4 séries de 10, você aumentou ali a carga do seu treinamento. Afinal de contas, você aumentou mais 10 repetições com a mesma carga daquela sessão de treinamento. Mas tudo isso é importante de você entender que a intensidade ela é mediante a carga, mas o treinador é quem monta a sua periodização. Assim como eu te expliquei aqui agora que proteínas, carboidratos e gorduras são importantes para a sua hipertrofia muscular, é o nutricionista que monta o quanto que disso vai ser relevante dentro da sua estratégia, dentro da sua periodização. Da mesma forma que eu te expliquei aqui agora como é que você aumenta a intensidade do seu treino, mas quem vai mexer nessa intensidade do seu treino é o seu treinador, tá certo? O primeiro ponto é o treinamento. O segundo ponto é a alimentação. Às vezes você está com o treino ajustado, mas a sua alimentação ela está em déficit energético. Então seu peso perde rapidamente. Principalmente nos dias que você não treinou.
que é muito comum a pessoa não treinar e ela não seguir a dieta. Você chegou o final de semana, hoje é dia de descanso, aí diminui o consumo energético. Por diminuir o consumo energético, você fica num déficit energético para aquilo que a gente planejou, tá? Então é importante também você manter o superávit energético nos dias que você não treinar. Então o cálculo que eu faço com meus pacientes é um cálculo semanal, porque eu considero que ele vai ter dias na semana que ele vai ter um gasto muito alto e dias que ele vai estar muito baixo, mas ao longo da semana ele está balizado, ele está ali equalizado com o que eu planejei para ele, com o que eu calculei para ele, tá certo? E o terceiro ponto que pode estar prejudicando o seu processo de hipertrofia muscular é justamente o sono. Então esse aqui é um marcador que eu bato direto dentro do consultório. A pessoa treina bem, gosta de treinar, gosta de se exercitar, a pessoa tem uma alimentação impecável, controla tudo, pesa a comida, tem o planejamento das marmitas e tudo mais, mas dorme ali menos que 7 horas por noite, tem um sono péssimo, acorda várias das vezes, no dia seguinte sente necessidade de dormir um pouco mais, né? Tem um sono de baixa qualidade, e com um sono de baixa qualidade você de fato não vai ganhar massa muscular, né? Você vai ficar mais ansiosa, mais estressada, não vai progredir no treinamento, não vai conseguir se alimentar bem. Então o sono ele é direcionador também desse resultado do seu dia a dia. Quanto melhor o seu sono, melhor o seu dia. Olha só aqui, ó. Se Camila estiver assistindo sobre aumentar a carga, o treino, estamos ferrados. Isso ele tá falando aqui porque Camila é treinadora dele. Camila aí da Profit é treinadora dele. Então, Camila assistiu aqui hoje mesmo, hoje não, né? Mas amanhã já vai aumentar a carga de todo mundo dentro do treinamento, para todo mundo botar o estímulo lá em cima da hipertrofia muscular. E quando eu tô falando isso, gente, você também não precisa aumentar a carga todo dia, né? O treinador ele vai ajustar isso com você para você ter um bom direcionamento no treinamento e ao longo das semanas, ao longo da periodização que ele montou para você, aí ele vai falar se você tem que subir ou não a carga ali, né, para poder você treinar. É importante eu estar falando isso para vocês porque eu já vi muita gente falando que treina até a falha, que vai aumentando carga e tudo mais, e aí comete um outro erro que eu vejo que é muito comum, que é a pessoa que excede no treinamento, excede no estímulo, lembra? Estímulo, recuperação e adaptação, é sempre isso, gente. Então, excedeu no estímulo, a recuperação não dá conta de recuperar tudo aquilo, não tem uma adaptação boa, chega na outra semana, chega no outro treinamento com cansaço, com fadiga acumulada das sessões anteriores, não consegue progredir na carga, fica mais estressado, fica mais ansioso, fica com menos massa muscular porque entra num período um pouco até mais catabólico e aí acaba correndo contra a corrente, tá? Então é importante que você tenha também esse ajuste feito de forma minuciosa para que seus resultados sejam muito mais expressivos. Então se você ficou até aqui na live, esse é o seu último momento de poder comentar aqui embaixo hipertrofia para receber um bônus exclusivo lá no seu direct, tá? Queria agradecer demais a presença de todos vocês que mandaram dúvida, que se fizeram presente, que compartilharam essa live também com os amigos, né? Essa live ela vai ficar gravada também no meu feed, vai ficar salva lá. Então, para quem não assistiu, se você conhece alguém que quer ganhar massa muscular, mas não sabe ainda como fazer, manda assistir a live, manda falar lá comigo no direct, né? Clica lá no link na bio para poder já agendar o acompanhamento nutricional. Compartilha essa live nos grupos de família também, para que a família inteira entenda como é que é ganhar massa muscular, como é a nutrição, qual é a quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, a qualidade dos nutrientes que precisa para poder ganhar massa muscular, tá certo? E claro, semana que vem, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, estarei aqui novamente falando sobre hipertrofia muscular, né? E aí eu vou divulgar para vocês também o tema, então acompanhe aí no Instagram, acompanhe no Stories, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês, gente. Um beijo no coração, um abraço do Nutri e venha-se embora!